Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve, onde a gente traz informação de qualidade com selo medicina baseada em evidências e ciência de verdade, mas de uma forma leve, descontraída, fácil de você entender. Hoje eu sigo aqui com a doutora Fabiana Lopes, nossa gastroenterologista, especialista em doença funcional. E eu quero começar já fazendo uma pergunta, porque pelo menos nas minhas redes eu tenho ouvido muito falar sobre o tal do SIBO. E aí é SIBO pra lá, SIBO pra cá, SIBO pra lá, SIBO pra cá, e muito pouca gente explica o que é o bendito do raio do SIBO, né não? Imagino que você esteja com essa dúvida por aí também, então fica aqui que hoje você vai sair entendendo o que raios é o tal do SIBO. Fabi, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Conta pra gente, o que é SIBO, meu bem? Eu que agradeço, Letícia, mais uma vez, obrigada, espero contribuir aqui com vocês. Bom, gente, a SIBO, ela tá dentro do contexto da disbiose intestinal. Então, é uma sigla, é isso? A SIBO é uma sigla em inglês que tem relação com o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. No nosso trato digestivo, nós sabemos que habitam trilhões de micro-organismos, mas elas devem estar em poucas concentrações fora do intestino grosso. É lá dentro do intestino grosso que nós temos esses micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, arqueias, e a gente não deve ter grande concentração de bactérias no intestino delgado. Mas, por questões relacionadas a falhas na digestão, por exemplo, uso crônico de prazóis, algumas cirurgias que interferem ali no pH das secreções digestivas, como, por exemplo, a colecistectomia retirada da vesícula, os pacientes pós-bariátricos, qualquer outra cirurgia abdominal, como apendicite, cirurgias ginecológicas que causam aderências, que vão ajustar, que vão alterar a motilidade do trato digestivo. Isso pode contribuir para a subida de algumas bactérias do cólon para o intestino delgado. E já se sabe também que a SIBO ela pode se dar por uma proliferação de alguns patógenos dentro do intestino delgado. Então, a gente tem ali mais de 10A3, mais de 10A5 unidades formadoras de colônias dentro do intestino delgado. E ali, onde não deveria ter bactérias, onde deveria ter ali apenas uma membrana, né, para fazer a absorção dos nutrientes, a gente tem entre a luz intestinal e essa camada de células, os enterócitos, com as suas vilosidades que vão absorver os nutrientes, existe ali uma capa de bactérias que está utilizando esses nutrientes para o seu benefício próprio, e o paciente não consegue absorver determinados nutrientes. Então, esse excesso de bactérias no local errado, quando chegam carboidratos, quando chegam os nutrientes, elas acabam fermentando demais esses nutrientes, na maioria das vezes os carboidratos, gerando os excessos de gases, que são tão ali repetidamente como queixa na minha consulta. Antes a gente tinha pacientes que chegavam sempre com azia, com queimação. Hoje, um dos principais sintomas que levam o paciente ao meu consultório é o excesso de gases. Então, é acordar já arrotando, é sentir a barriga distendendo e observar visivelmente, né, a barriga distendida ou não, ou se sentir pesado, estufado logo depois de comer, e gerar também alteração na evacuação. Então, a SIBO ela tem mais relação com a diarreia. Então, são pacientes que vira e mexe têm aquelas fezes mais amolecidas, pastosas, ele come algo, ele se sente distendido, arrota muito. Você vai avaliar alguns exames complementares, como os de sangue, você vê uma carência de B12, às vezes você tem até um aumento de folato, mas você tem carência de vitamina D. Então, você vê que esse paciente, ele tem a sua capacidade absortiva alterada e também por competição com essas bactérias. Então, a SIBO hoje,
é muito frequente, baseado em tudo isso que eu falei em relação a medicamentos, a cirurgias prévias, a alterações na motilidade, e ela é uma grande perpetuadora dessa condição de desbiose. E se a gente não trata a SIBO, o paciente vai se mantendo desbiótico, isso vai aumentando, e isso contribui para essa via de permeabilidade intestinal que se mantém. Então a gente precisa tratar a SIBO. E esse tratamento da SIBO, que eu sei que você vai me perguntar, não é uma coisa simples, né? Quem dera que fosse. Não assim é como só a obesidade. usar um probiótico, Não, né? não. Já tem muita bactéria, né? Você vai dar um probiótico, pior ainda mais. Exatamente, não é só, e muito menos só do antibiótico. E isso é uma coisa que me incomodava muito antes. Porque se a gente sabe que, doutora, você acabou, e um paciente já me falou isso, doutora, mas você me falou que uma das causas da SIBO é você fazer uso recorrente de antibiótico. Como é que você vai me dar um antibiótico para tratar a SIBO? Então, Faz assim, muito sentido, né? total sentido. Eu falei, você está corretíssimo. Isso é uma coisa que me incomoda. Então, por que hoje, e a gente tem em literatura, em guideline, vários tipos de antibióticos que podem ser usados. Mas o que eu vejo, e aí eu explico isso para o paciente, vale a pena investir no antibiótico, que ele não vai ser absorvido. É um antibiótico que age ali no intestino, e que vai realmente contribuir para diminuir a concentração daquelas bactérias ali. Mas entenda bem, por que não é só o antibiótico? Por que a gente vai precisar regenerar essa barreira? Porque foi isso que gerou, né, todo esse processo de desbiose, que vai contribuir para essa migração dessas bactérias para o delgado. Então, fazer o antibiótico, ele só vai matar as bactérias. E elas podem não morrer de fato, de início, porque é o que eu explico para os pacientes. A SIBO não é uma infecção, como a gente faz um tratamento para uma amidalite, por exemplo. Não é simplesmente você prescrever e você está vendo que agora diminuiu minha garganta, não estou sentindo mais aquela dor para engolir, não estou com febre. Não é isso. Resolveu, né? Não é uma infecção, é uma condição. Essa questão é uma questão microscópica de excesso de bactérias no local errado. Só que elas estão ali se beneficiando da nossa alimentação. Então elas a dieta saem é da fundamental. simbiose e viram parasitas quase. Elas viram ali de se beneficiar e te trazer prejuízo. Né? Elas saem daquela zona de equilíbrio. Exatamente. São as mesmas bactérias que proliferam ou não? São outras? Na SIBO a gente tem maior concentração também de Klebsiella e de E. coli. Diferente ali das bactérias colônicas, que no caso, dentro do cólon, elas seriam ali patogênicas, porque a gente tem mais Bacteroidetes e Firmicutes. Mas na SIBO a gente tem essas também em maior concentração. Tá? Então, a gente tem essas bactérias lutando ali para sobreviver e absorvendo os nutrientes que deveriam vir para a gente. Então, chega aquele paciente fadigado, que está sempre cansado, paciente que reclama também, que a gente vê pacientes que têm manifestações extraintestinais, pacientes com manifestações cutâneas. Né? Tipo então, alergias, você vê, isso não é uma alergia propriamente, vamos dizer, IgE mediada, né? Mas a gente sabe que ao ter a alteração da permeabilidade intestinal e esses gatilhos, né? Essa ativação recorrente do sistema imune que está ali na barreira intestinal, você tem também respostas inflamatórias nesse sentido. Inespecíficas, né? Inespecíficas. Então, você vê um paciente, doutora, mas agora eu como isso, eu já fico vermelho. Eu agora fico com essas manchinhas toda vez que eu como determinado alimento, coisa que eu não tinha antes. Então, a gente vê de uma forma mais frequente isso acontecer, e quando você vai esmiuçar como está o intestino dele, ele geralmente tem manifestações intestinais. Aí você faz o teste respiratório e você vê que esse paciente tem SIBO. Então, aí você conseguindo tratar a SIBO e recuperar essa barreira intestinal que está muito permeável, você consegue diminuir esses gatilhos de manifestações alérgicas também, né? Legal. Então, ao tratar a SIBO, e aí volto a dizer o que eu estava me referindo ao antibiótico, é investir no antibiótico que não vai ser absorvido para não ter outros efeitos colaterais desses antibióticos, né, sistêmicos, mas no antibiótico que vai ser direcionado para o intestino, mas também ter a nutrição ao nosso lado.
Então, não adianta você matar o antibiótico, mas continuar dando alimento para aquelas bactérias ruins crescerem. Não faz nenhum sentido. Não, as pouquinhas que sobrevivem vão proliferar voltar rapidinho de novo. Exatamente. Né? Então, aí é o entendimento. Então, eu acho assim, Letícia, o paciente que sofre com SIBO, com disbiose, ele já passou em muitos gastros também, outros colegas, e que já fez vários exames, né? Hoje já está muito difundido isso, mas a gente vê que, como não é simples de só fazer uma receita, né? É você entender e explicar ao paciente, olha, a gente vai precisar reconstruir o seu intestino. E daí veio o Revitalize, né? Que é a minha forma de tratar, de direcionar esse paciente. Então, esse paciente precisa entender que aquilo foi um processo que foi gerado e agora vai ter que ser reconstruído, que não é fácil, que a gente vai fazer, além do antibiótico, um plano de acompanhamento com um profissional da nutrição, que vai ajudar, porque no início é como se tivesse muita coisa fora dessa barreira impedindo a absorção. Então, você precisa ali fazer uma certa limpeza. Então, a gente tira ali alimentos que são fermentáveis demais. Então, nesse primeiro momento, a gente faz uma dieta baixa fermentativa, assim, low FODMAP, que a gente chama. Então, são menos açúcares que vão ser fermentados por essas bactérias, ou seja, elas vão ter, a gente vai fazer com que elas morram com o uso do antibiótico e também de fome. Então, você não vai estar dando nutrientes e vai matar com o uso do antibiótico. Então, o índice de bactérias que vão morrer aumenta, correto? Sim. Então, e aí, com isso, a gente vai pelo menos um mês, mas isso precisa ser com auxílio da nutricionista. O que eu vejo hoje é que o paciente acaba achando que ele tem sintoma com tudo que ele come e aí ele restringe muito a alimentação. Aí ele chega, não, doutora, mas eu não posso comer glúten. Não, mas eu não posso comer nada com leite. Não, mas eu não como repolho, eu não como brócolis, eu não como feijão, porque eu fico distendida. Então, assim, essa retirada, ela precisa ser, primeiro, com base no diagnóstico, né, de qual é a sua intolerância, você tem um quadro de SIBO já confirmado, e aí a gente se basear nisso para traçar um plano de acompanhamento. Sim. E aí, nesse primeiro momento, retirando e depois retornando aos poucos, também de uma forma acompanhada, porque outros sintomas podem acontecer na hora que a gente retorna os alimentos. E muito importante é ajudar esse paciente a ter capacidade de digestão. Porque não adianta você voltar os alimentos que são, às vezes, mais difíceis de serem digeridos, como o glúten, se ele não consegue digerir, porque ele ainda está tomando prazol, porque ele tem uma baixa acidez gástrica, ele não vai quebrar proteínas, então ele não mastiga. É um paciente que come correndo. Como que a gente vai ter uma boa capacidade digestiva se esse paciente vive estressado, come correndo, ele não para se alimentar, ele enche o prato e ele bebe muito durante a refeição, ou seja, ele não contribui para maior eficácia do seu pH ácido, né? Para as enzimas digestivas quebrarem os alimentos e ele vai estar contribuindo para ter sobra alimentar. Então, entenda que toda a cascata de digestão, ela precisa estar bem corrigida para que a gente não dê sobra alimentar para essas bactérias não voltarem a crescer. Então, isso realmente é um processo, não é fácil, porque às vezes esse paciente tem uma questão que perpetua a disbiose, ou seja, ele já retirou a vesícula, ele é um paciente pós-bariátrico, então assim, ele tem aderências abdominais, já fez várias cirurgias, então isso interfere na motilidade, ou seja, ele tem uma causa básica que às vezes a gente não consegue mudar. Então, a grande questão também do tratamento é você fazer esses pilares, né, de orientações, mas tentar entender a causa. Quando é um paciente que nunca operou, mas ele usa omeprazol, pantoprazol por muito tempo, fica mais fácil. Isso se ele não tiver ali uma complicação da doença do refluxo, né? Que às vezes o paciente toma porque ele pensa que ele já tem a doença do refluxo, não é bem a doença do refluxo. É simplesmente a digestão dele que não foi corrigida. Podia ser sintoma da mesma coisa que gerou a SIBO. Exatamente. Né? Você vai corrigindo da frente para trás, de trás para frente. Uma desmotilidade que não foi corrigida,
né? Um paciente que acaba tendo queimação porque ele tem uma sensação de estufamento e aí ele tem o refluxo, né? Porque ele tem horários ruins de alimentação, ele Não come mastiga, muito à noite, come não mastiga. pedaço inteiro. E às vezes não tem um esvaziamento gástrico adequado, tem muito retorno a ácido alimentar e aí usa o prazol. Quando acontece isso, a gente identificar a causa, a gente tem mais chance de tratar de fato. Porque, infelizmente, o índice de recorrência de sintomas é alto. Então, Tanto na SIBO quanto no refluxo. Né? Exatamente. Então, assim, às vezes é um pouco desafiador, né? Você deixar esse paciente livre de sintomas por muito tempo. Mas eu entendo que quando a gente corrige as fases da digestão, quando esse paciente aprende a se alimentar, eu acho que a alimentação, né? Ela tem que ser nutritiva, prazerosa, mas ela tem que ser um combustível realmente para a gente estar bem. Então, tem pacientes que, assim, eles restringem tanto a alimentação e eles já não têm prazer de comer. Eles já não têm prazer de ir numa confraternização. Ah, não vou porque eu não posso comer nada. Não é isso que a gente quer. A gente quer que esse paciente seja funcional, que esse paciente tenha alegria de compartilhar momentos, né? E aí, quando esse intestino está tolerante, ou seja, quando essa barreira está mais bem tratada, ela está na sua parte de integralidade, né? Está íntegra. Tá revitalizada. Revitalizada, exatamente. A gente tem um paciente que consegue tolerar. Né? Então, se você eventualmente, né? Não é uma regra, mas quando ele precisa, quando ele tá numa situação dessa, ele consegue ter uma porção pequena, ser saciado, ficar feliz, sem precisar nem de exagero, nem se privar, né? E não ter tanto sintoma. Doutora, caramba, eu comia um bolo que minha mãe sempre fez, que eu sempre gostei, eu parei de comer e hoje eu consegui comer, não tive aquele sintoma de dor, de estufamento. Por quê? Porque a rotina dele não era mais comer aquele bolo. Entende? A rotina dele... Encontrar o equilíbrio, encontrar esse equilíbrio, entendendo que a dieta, ela é fundamental e ela precisa ser diversificada. Ela restringir a alimentação é um dos principais erros que muita gente comete, né? Achando que está fazendo bem, né? Não comer, passar longos períodos de jejum, que de repente não é a melhor forma, né? Para você. Eu sei que o jejum tem o seu momento ali, para alguns pacientes também, volto a dizer, de uma forma acompanhada, mas às vezes não é para você, nem a restrição, nem os longos períodos, porque isso pode gerar gatilho de estresse também. Então, a nutrição, ela tem que ser diversificada, né? Essa restrição é muito maléfica para a maioria dos pacientes, e essa diversidade vai fazer com que a gente também tenha diversidade na microbiota. Então, quando a gente tem uma dieta muito restrita, a gente não consegue dar a essas bactérias fonte de nutrição também para que elas cresçam com qualidade. E aí entra essa questão, como regenerar essa barreira intestinal? Dando probiótico? Né? Então, assim, dando bactérias vivas num ambiente que elas não têm como crescer, eles vão morrer. Então, fica aqui com a gente que a gente vai falar mais sobre isso. É um mundo à parte, gente. É um universo inteiro dentro de você, com vários seres humaninhos, que não são seres humaninhos, são bactériazinhas, mas que estão regendo grande parte da sua vida, e a gente, muitas vezes, sem nem saber que isso tá acontecendo dentro da gente, né? O quanto a gente ainda tem a entender, eu acho que é isso. Muita coisa. Né? E o quanto que olhar para isso de uma forma estruturada melhora de qualidade de vida para as pessoas. Eu queria fazer mais uma pergunta ainda nesse episódio, que é sobre a relação. Você falou várias vezes que a SIBO atrapalha a absorção de nutrientes. Então, na minha cabeça, foi diretamente pro cenário de não vai engordar, vai emagrecer. Porque se atrapalha a absorção de coisa, tende a trazer emagrecimento. Isso é uma verdade ou não? Não é. Você vê que tantas pessoas obesas, elas chegam numa condição de carência nutricional. Né? Quantas pessoas obesas chegam e estão com carências de vitamina D, de B12, estão muito fadigadas, né? Ferro, às vezes, também. Ferro, exatamente. Então, por quê? Por causa da rotina alimentar hipercalórica. Né, por causa do alto consumo de carboidratos refinados, né, de uma dieta pobre em fibras. Então, o fato de você estar com o peso acima do seu ideal não quer dizer que você está saudável.
né? Não mesmo. Não mesmo. Então, assim, você E tem... não exclui SIBO. E não exclui SIBO. A gente até fala sobre isso também no paciente que é celíaco. Hoje, o paciente com doença celíaca, que a gente tinha aquele estigma de um paciente magro, sofrendo ali com Consumido, diarreia, né? consumido, né? A gente tem pacientes obesos que têm doença celíaca e não foi identificado, né? Então, é entender esse paciente que ele tendo carências, que ele tendo manifestações clínicas, a gente precisa testar. Não só porque ele não é um paciente, né, naquele biotipo que a gente estudou antigamente. Hoje a gente tem pacientes, inclusive, que sofrem de constipação, porque o grande, aquela tríade ali, né, de má nutrição, de diarreia, emagrecimento, mas hoje a gente vê os pacientes obesos, constipados, que podem ter doença celíaca. Então, E que podem ter SIBO também. E que podem ter SIBO. também. Por quê? Porque é uma questão autoimune, que você tem uma atrofia das vilosidades, né? E você não consegue absorver. E você tem também a permeabilidade intestinal interagindo nessa evolução, né? Na fisiopatologia da doença. E aí você pode ter facilidade também para essa migração das bactérias para o delgado. Então, ter a doença celíaca também é uma outra causa de SIBO, de disbiose. Pode ter as duas coisas, então. Pode ter as duas coisas, tá? Eu tenho pacientes, inclusive, que fizeram diagnóstico de SIBO, a gente foi investigar e ele tinha doença celíaca, né? Então, ou seja, ele não absorvia bem alguns carboidratos, tinha muita sobra alimentar, e essa sobra alimentar contribuiu para ter essa maior, né, proliferação de bactérias no local errado. Então, tratar a SIBO, regenerar isso, é fundamental para a gente melhorar a permeabilidade intestinal. E aí, da mesma forma que a gente terminou o anterior falando de 3 sintomas de disbiose de forma geral, se a gente fosse pensar para SIBO especificamente, tem 3 sintomas mais específicos para SIBO ou são os mesmos? Para SIBO realmente mais frequente o paciente ter diarreia. Certo. Mas o que chama bastante atenção é esse aumento de volume abdominal ao longo do dia, né? E o excesso de gases. O tal do estômago alto, pode ser? Que é mais alta essa distensão? Acontece isso ou não? O paciente diz, muitas vezes, até que ele tem dor. E aí, quando você vai perceber, e porque ele faz endoscopia e não mostra gastrite. Então, na verdade, a dor, ela vem por distensão. E ela pode se concentrar nessa área que o paciente pensa que é do estômago. E quando a gente vai avaliar, não é bem do estômago. O problema é a sensação que ele tem de dor, mas pela distensão, pelo excesso de gases. De duodeno e jejum no inicial ali, que estão na mesma do intestino delgado. Né? Que tá aqui nesse meio que o paciente pensa que é só do estômago, mas é pela distensão. Então, acho que em relação a SIBO, eu pensaria, paciente que tem diarreia, com distensão abdominal, com excesso de gases e que tem carências nutricionais, principalmente de vitamina B12, associada à fadiga, né? Aí eles também podem reclamar de queda de cabelo. Então, são pacientes 98% da população que tem manifestações sistêmicas no geral, assim, a gente precisa pensar, ligar o alerta. Ele já fez endoscopia, já fez colono, tudo bem, ele mantém sintoma, a gente tem que pensar em desbiose e avaliar se ele teve evolução para SIBO. Entendi. E mais uma pergunta em relação ao uso de sintomas. Você já falou dos prazóis, né? Do omeprazol, pantoprazol. Mas eu vejo muito usuário crônico de sal de fruta ou milanta. Sim. Isso também piora SIBO? Também pode ser um fator de perpetuação ali? Os antiácidos, eles têm um efeito mais temporário. Eles não vão bloquear a produção ácida, né? Eles vão dar um conforto. Então, eu não vejo que isso pode ser um fator... Um causador, né? Mas pode ser um sintoma. Exatamente. Esse é o problema. Acho que o maior problema é você perceber que tem um sintoma e fazer o uso do antiácido sem procurar a causa. Então, se você está tendo esse sintoma de azia recorrente, está fazendo uso de forma muito frequente, como o paciente com SIBO fala, eu tenho certeza que muitos vão se identificar, usar Lufital.
Doutora, Lufital é meu remédio de bolsa. Eu uso todo dia simeticona, porque eu não vivo sem. Então, se você não vive sem simeticona, lembre que é um sinal que teu corpo está dando. Você precisa entender o que está acontecendo, que está formando tantos gases assim. Então, vamos tratar a causa e não vamos só tratar o sintoma. Não é que faça mal usar o Lufital, mas se você tá precisando toda hora, tem que procurar o porquê, porque tem alguma coisa aí embaixo, é tipo tratar a dor sem procurar o motivo, né? Exatamente. Muito bom. Eu aprendi muito nesse episódio. Obrigada, Fabi, por compartilhar com a gente tanta coisa desse universo novo aí pra mim, pelo menos. E espero que vocês estejam gostando também. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu mando pra Fabi, ela responde pra gente. E manda pra aquela amiga que tá sempre, aquele amigo, né? Sal de fruta é coisa de homem, né? Não tem essa ideia? Que tá sempre com um eno na bolsa, com alguma coisa, porque sempre que come, sente mal, fica desconfortável e aí precisa usar um apagador de incêndio ali. E vamos procurar a causa e tratar de uma vez por todas, porque vai ser muito melhor no médio e no longo prazo. Um beijo, até o próximo episódio. Fica aqui com a gente.